Hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente faz um leitor de imagens em Python. Bom, para quem não me conhece, eu sou o André Cunhoche e eu sou cientista de dados, e nesse meu canal aqui eu falo sobre ciência de dados, transição de carreira e tudo que está relacionado a essa área. Bom, agora sim, vamos lá para o nosso vídeo sem mais enrolação. Vocês já estão vendo aqui na minha tela o meu VS Code aqui, que hoje eu vou usar o VS Code para a gente fazer o nosso script em Python. Bom, e para começo de conversa, a gente vai usar o Tesseract para a gente fazer essa nossa leitura de imagens. Tesseract é um OCR, né, que a gente chama, e OCR nada mais é do que um reconhecimento óptico de caracteres, tá? E ele é um modelo que ele é gerido, ele foi criado, na verdade, lá em 90 e pouco, 95, pelo HP Labs, se eu não me engano, e mantido agora mais recentemente pelo Google. E é um programa de código aberto, ou seja, a gente pode usar aqui e não precisa pagar nada. Existem sim algumas soluções pagas aí que vocês conhecem na internet, mas com o script aqui a gente não vai precisar pagar nada, nem para usar o Tesseract, e vai ser muito tranquilo, muito fácil da gente usar. E isso aqui é muito importante porque ele é a base para muitos estudos que a gente pode fazer posteriormente. Por exemplo, fazer um match entre currículos e descrições de vagas. Eu já fiz um e eu achei muito legal de fazer. E para isso a gente precisa muitas vezes de um reconhecedor, de um sistema de reconhecimento de imagens, porque se o currículo vem em um formato de imagem para você precisa transformar ele em texto para depois fazer um match com a vaga. Ou mesmo fazer algumas outras coisas, do tipo fazer a leitura de alguns livros aí que você tem, ou algumas imagens, ou fazer mesmo o reconhecimento de textos dentro de imagens para depois fazer uma análise de sentimento, talvez, ou alguma coisa do tipo. Usem sua criatividade aí para você fazer o seu projeto aí do portfólio. E esse reconhecimento de imagem eu acho que pode funcionar muito bem como uma base para o seu próximo projeto de portfólio, beleza? Então vamos lá, o que interessa. Eu já estou com o VS Code aberto aqui e ele já está na pastinha aqui, setado na minha pastinha certinho. E a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é instalar o Tesseract. A gente tem que instalar de fato o Tesseract, tá? E para isso eu vou deixar linkado aqui a página oficial deles aqui no GitHub, que tem toda a documentação deles, tudo certinho aqui, e tem essa página de instalação. E é só você escolher aí o seu sistema operacional para você fazer a sua instalação aí do jeito certinho, tá? No meu caso aqui eu estou usando o Windows, fiz a instalação do computador aqui e já posso usar. Mas para isso, primeiro, a gente tem que setar o nosso ambiente. Eu gosto sempre de fazer isso. Eu vou criar um ambiente virtual aqui e para isso eu uso o terminal. E dentro do terminal aqui, como é que a gente tem que fazer, como eu estou usando no Windows, é Python-m venv, e aqui eu coloco o nome da minha venv, né? Venv Tesseract, por exemplo, Tesseract. Aí ele vai criar nosso ambiente virtual aqui para a gente fazer as instalações que a gente vai precisar aqui para esse projeto, tá? Então vai ser pouca coisa, eu estou falando, é muito tranquilo da gente fazer isso aqui. Bom, beleza, vocês viram aqui que o nosso venv Tesseract já foi criado aqui, e ao mesmo tempo, enquanto ele estava sendo criado, o que eu fiz? Eu joguei uma pastinha aqui com uma imagem, que é a imagem que a gente vai testar, eu já mostro para vocês, e ela é essa pasta aqui, imagens, tá? Tem uma imagem aqui, e o nosso ambiente virtual aqui, o venv Tesseract, então, como eu falei, ele já foi criado, e agora a gente precisa ativar ele. Para a gente ativar ele é o seguinte, a gente tem que entrar nele, venv Tesseract aqui no caso, scripts e activate. Vamos lá. A gente vai ativar ele para fazer as instalações. Eu vou precisar, na verdade, só de uma instalação aqui, que é o próprio PyTesseract. Então a gente primeiro fez a instalação do Tesseract no computador e agora a gente vai instalar a biblioteca aqui no nosso ambiente virtual, tá? Então para isso a gente tem que dar um pip install PyTesseract, e dar um enter aqui. Bom, agora ele vai fazer as instalações e a gente espera. Enquanto ele está fazendo isso, o que a gente pode fazer? A gente pode criar um novo file aqui, new file, e Jupyter Notebook. Acho que eu vou usar o Jupyter aqui para esse código, e acho que vai ser melhor, porque daí é mais fácil da gente até fazer algumas visualizações aqui. Bom, terminou de instalar aqui, eu já posso até fechar o terminal aqui. O que eu vou fazer? Eu vou dar um import PyTesseract. E também eu vou importar uma outra biblioteca aqui, que é o from pew import image. Bom, agora eu tenho que escolher o ambiente que eu quero, né? E aí eu vou escolher justamente o venv Tesseract, que é o que a gente acabou
de criar aqui. Acho que ele vai falar do ipykernel aqui, vamos ver. Aqui, instala aqui o ipykernel. Beleza. Ah, eu escrevi errado aqui. Ele vai dar um erro. From. Ele demora um pouquinho aqui para instalar o ipykernel. Mas beleza. Beleza. Aqui. Deixa eu carregar de novo. From. Deu certinho aqui. Agora sim ele fez as importações necessárias. E agora sim a gente consegue já começar a fazer o nosso código aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer então é carregar essa nossa imagem que a gente tem aqui. Então eu peguei uma imagem fictícia aí, na verdade eu peguei uma imagem do Google lá mesmo, eu entrei no Google aqui e vi uma imagem de currículo, peguei uma delas aqui e importei aqui para uma pastinha chamada imagem, que eu tenho ela aqui, ó, vocês estão vendo, né? E dentro da imagem eu tenho esse cv.jpg aqui. É um currículo, aqueles padrão ali do Canva, tá? Então ele tá até em inglês aqui. E é isso aí, tá? Então ele está em formato de imagem mesmo. Primeira coisa que a gente tem que fazer então é ler essa imagem. Como é que a gente faz isso? É usando essa biblioteca aqui que é o Peel, né? Então eu vou usar esse image. Como é que a gente usa? É o seguinte. Então primeiro eu tenho que definir onde que está essa nossa imagem. Para isso eu vou setar essa string aqui com o caminho dela. E é imagem barra... Ela chama cv.jpg. E aqui, a nossa imagem, vou dar o nome dela de imagem. Vou dar o nome de imagem cv aqui. E aí, como é que a gente faz? Image.open path. Vamos ver se já vai dar certo. Isso aqui deu certo, rodou. E aí a gente pode até visualizar essa imagem aqui, ó, que ele carregou, tá? A imagem underline CV. E ele traz pra gente aqui a nossa imagem. Ele trouxe bem grande, né? Acho que tá num formato grande aqui, mas beleza. Eu vou só diminuir aqui, só para não atrapalhar a gente. Vou abrir uma nova célula aqui. E agora sim, a gente já tem essa imagem carregada. A gente já pode usar o PyTesseract para a gente fazer a extração do texto dessa imagem para formato de string, tá? Então, vou escrever aqui texto, vou armazenar dentro dessa variável texto aqui, e a gente faz o seguinte, pytesseract.image to string, acho que é dessa forma aqui, e eu passo aqui quem que é a nossa imagem, que é essa imagem CV. A gente roda isso aqui. Beleza, deu certinho. E agora a gente pode até printar o que está dentro desse texto. Vamos ver. Boa! Já rolou aqui, vocês estão vendo, né? Só vou fazer uma coisa antes para vocês verem. Então, type, eu vou dar um type aqui de texto, só para a gente ver que ele está realmente em formato de string, tá vendo? Eu dei um type no texto e ele está no formato de string. E aí eu dei um print nesse texto, ele me retornou aqui tudo que a gente conseguiu ler dessa imagem que era o currículo lá. Aí para ficar mais fácil, deixa eu até abrir aqui. Bom, eu abri a imagem lado a lado aqui com o nosso código e aqui eu vou abrir no editor de texto para ele aparecer o print inteiro, tá? E aqui é legal porque daí a gente já consegue comparar. Então, aqui na esquerda a gente já vê o contact, né? Então tá tudo em inglês, tá? Então o contact aqui e ele já começou a ler aqui na esquerda mesmo, ó. O contato da pessoa, né? Então tem o número, tem o e-mail, tem outras coisas aqui que são endereço, por exemplo. E vocês estão vendo que aqui esse GEMO aqui é porque ele identificou errado. Na verdade, ele não entendeu muito bem o que era esses símbolos aqui, que são essas imagens, né? E ele, como é um leitor de imagens, ele interpretou essas imagens como algum texto. Mas na verdade era um telefone e um envelope aqui, tá? Então, assim, o leitor se confundiu e muitas vezes ele vai até errar, tá? Porque assim, essa imagem aqui ela tá muito com uma definição boa e tudo mais. Mas quando a gente tem umas definições piores ou uma imagem mesmo de uma qualidade um pouco ruim, aí ele vai se confundir mais. Mas nesse caso aqui ele leu bem, né? Então como a gente pode ver aqui, ó, skills ele trouxe legal, web design, algumas coisas aqui dos skills da pessoa. E aqui ele começou a ler essa outra parte, né? Então, summary. Então ele começou aqui no summary
e o summary tá bem aqui em cima, né? Ó. Então, I am a qualified and professional web developer. Aqui ele leu meio errado, né? Ó, ele colocou um L aqui, era um I maiúsculo, mas tudo bem. Qualified and professional web developer. Aqui ele leu certinho. A maioria das coisas ele leu certo, tá? Aqui ele dá alguns espaços a mais e tudo mais, mas ok. Acho que a maioria das coisas ele leu bem. Aqui, ó, como vocês podem ver, essas bolinhas ele interpretou como algum texto também, tá? Então ele interpretou como essa letra aqui esquisita. Ele interpretou como uma letra aqui. Algumas outras coisas aqui embaixo também, ó. Ele interpretou como se fosse um Ezinho, um E minúsculo, mas na verdade era uma bolinha assim de um item, tá? Mas no geral parece que ele leu bem. E aqui também é uma dica, né? Porque eu já falei sobre currículo, inclusive, aqui para vocês. Essa é até uma dica, tá? Porque esse formato aqui de currículo eu não gosto muito, porque você vê que quando algum interpretador de imagens ou algum leitor de currículos vai tentar ler, ele lê algumas coisas erradas porque não está num formato muito bom, pelo menos eu não gosto muito, eu acho que o leitor acaba se confundindo um pouco. Então quando você manda seu currículo lá para alguma vaga, talvez não seja lido da melhor forma possível, tá? Eu acho, tá? Mas vou trazer uma dica aqui para vocês. Dia 27 de julho, agora de 2024, a gente vai fazer um novo workshop. E esse workshop é sobre transição de carreira para dados. Eu vou falar um pouco da parte técnica, de tudo que eu fiz para me tornar um cientista de dados, todo o caminho que eu tracei, os cursos, como que é a área, quais os salários e tudo mais. E dessa vez a gente vai ter um convidado muito especial, que é o Renato Rocha, um grande amigo meu, e ele é gestor há muitos anos já, mais de 17 anos, já entrevistou mais de 400 pessoas, e ele vai trazer para esse workshop a experiência de um gestor. Ele vai dar muitas dicas sobre entrevistas, sobre como se comportar numa entrevista, o que falar, o que perguntar. Currículo também ele vai falar, sobre comunicação, como você avança na carreira, não somente a parte de entrada na vaga, mas também na evolução da sua carreira como um todo. E ninguém melhor do que o Renato para falar isso, porque ele tem muita experiência como um gestor e vocês vão ver, vocês vão gostar bastante dele também. Então, dia 27 de julho, marca aí na sua agenda. Se você se interessou, a inscrição tá aqui no primeiro comentário, beleza? Então, voltando aqui para o nosso leitor, vocês puderam ver que ele leu direitinho. Algumas coisas ele errou, algumas coisas ele acertou. Tem alguns parâmetros que a gente pode até melhorar desse nosso leitor aqui, mas eu acho que para esse primeiro passo aqui tá de bom tamanho e ele já é um bom pontapé inicial para você fazer seus projetos aí de machine learning, de ciência de dados ou de análise de dados, beleza? Então esse aqui foi o nosso leitor. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi bem tranquilo aqui usar o nosso Tesseract. Até a próxima então e tchau!